guerreiros, guerreiras, chegando para a segunda parte da hermenêutica. O vídeo foi curto, devido à memória do celular. Vamos dar continuidade, né? Esses 19 minutos creio que foi bem explicativo, sem enrolação, sem complicar. Então, como eu falava, que Paulo no texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vou abrir aqui para você pegar e abra aí 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 12, fica perto da missa apostólica, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, fica perto aí já da missa apostólica, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, está escrito: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. Quando eu vou ter uma oportunidade no culto, ou mesmo vou dirigir ou pregar, eu não posso dizer assim, eu saldo um L, eu saldo. É um saldo de alguma coisa, um exemplo, uma conta, um saldo de uma conta bancária. Mas a palavra é eu saúdo, essa é a forma correta de saudação, tá certo? Por exemplo, vamos olharmos essa palavra ósculo santo. Vem do termo grego também. Vem do termo grego, que significa filema. E esse filema, traduzido para o nosso idioma, é beijo. Certo? Esse beijo aqui é ser um beijo sem nenhuma ironia, sem nenhuma malícia. Isso é um costume judeu, um costume judaico, né? E ele se saudar com um beijo, certo? Então, na nossa cultura, no nosso país Brasil, nós não temos esse costume de beijar a face um do outro. O homem beijar a face um do outro. Se Paulo tivesse escrevido aqui para nós brasileiros, Paulo diria: eu saúdo os irmãos brasileiros, né, com aperto de mão e um abraço, que é o nosso costume aqui. Então está na Bíblia? Está na Bíblia. Agora eu tenho que saber por que está na Bíblia. Eu tenho que pesquisar. Tudo que nós sabemos de Bíblia vem em 3 fontes. Primeira fonte, para ninguém se gloriar, né? Primeira fonte é conhecimentos herdados, herdando dos nossos pais, dos estudiosos bíblicos, dos eruditos bíblicos. E segunda fonte, conhecimento pesquisado. Nós pesquisamos em livros, em postilhas, dicionário, e uma ferramenta que a gente tem hoje, as redes sociais. Para a gente pesquisar nas redes sociais, a gente tem que procurar uma fonte confiável, tem que comer primeiro com o pastor, com o líder, seja com quem for, a pastora que estiver na frente, né? Tá certo? Pois bem, então está aí essa uma explicação. Vamos para falei da importância da hermenêutica bíblica, né? A hermenêutica é a sua importância, que está aí na sua apostila. Não vou detalhar, porque você está aí de primeira mão para você ler. Eu estou só abrilhantando, aprofundando mais em alguns conhecimentos. Pois bem, então veja aí que para me dar a conclusão de um texto, eu tenho que fazer a hermenêutica, a exegese bíblica, né, irmãos? Olhar o texto, o contexto, o costume, a tradução, a época, o tempo, o pano de fundo. Eu já falei isso na aula anterior, não vou falar. Nós temos aqui a linguagem bíblica. A Escritura Sagrada testemunha de si mesma, como sendo divinamente inspirada, útil para o ensino. Então, o próprio texto aqui, o escritor da apostila, está aqui dando
definição dessa linguagem bíblica. Ele cita aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia não há contradição, não há divergência na Bíblia. A Bíblia é 100% perfeita, já falei sobre isso, tá certo? Pois bem, então a hermenêutica, a primeira de alguns significados, de algumas definições. Primeira, interpretar, ou interpretação, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, mais ou menos na parte C do versículo nós vimos. E segundo, tradução ou traduzir, que está em Marcos, capítulo 5, versículo número 41. E terceira definição da palavra hermenêutica está em Lucas, capítulo 24, versículo 45 e 46, que nós lemos, que é explicar ou explicação, tá certo? Então, resumindo aqui, hermenêutica é a ciência. Hermenêutica é a ciência, a arte que estuda a interpretação da Bíblia. Ciência porque estabelece regras positivas e invalíveis, né? Invariáveis, porque estabelece regras positivas e invariáveis. A arte porque as suas regras são práticas, certo? Vamos aqui para a regra de interpretação. A escritura é explicada pela escritura, ela não é particular interpretação. O primeiro interpretar a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia, ela é análoga, ela interpreta a si mesma. E o maior intérprete da Escritura Sagrada é o Espírito Santo, que dá a capacidade do homem interpretar através das fontes, das fontes, como eu falaram, das fontes herdadas, fonte pesquisada, e a maior fonte, que eu esqueci de dizer, que é a revelada, que essa vem dos céus, tá certo? Então está aí, e a gente vai ter das regras, as primeiras regras, a quinta regra, falei um pouco sobre isso daí, né, amados? E segunda regra aqui, que destacar aqui, é a palavra fé. A palavra fé, ordinariamente, significa confiança, também tem outras acepções, que significa crença, doutrina do Evangelho, a fé. Existem 3 tipos de fé, a gente já falou isso aí, mas não vemos por visto, e sim por fé. Não vou explicar. A terceira regra é uma aplicação do interior. É uma aplicação do interior. E até ele vai falar aqui, eu quero falar sobre isso aqui, que ele vai falar mais ou menos assim, que é necessário tomar as palavras do sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que pertencem, dos versículos que pertencem, né, pertencem e segue o texto que se estuda. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia, certo? Vem aqui a quarta regra, está aí na sua apostila. A quinta regra, se isso fosse sempre observado, muitos erros seriam evitados. A quinta regra, ele consulta as passagens paralelas, são aquelas que fazem referência a uma outra, explicando coisas espirituais pelas espirituais. Mas é mesmo assim. 2 Coríntios 12, 3, portanto a gente lê aí, 2 Coríntios 2, 13, certo? Para nós ir dando uma coisa a outra, né? Portanto a gente lê esse texto aqui bíblico, certo? É a quarta regra aqui, né? 2 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. Vamos aqui rapidamente, olha o barulho das páginas, sabe, né? 1 Coríntios 2, 13. Está escrito assim. 2, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, essa quarta regra aí, consultar isso, né? Nesse estudo convém criar paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensino gerais, examine um ao outro. Então,
E paralelos de palavras, vai falar aqui, tá, guerreiros, na sua Bíblia aí, né? Em Gálatas, capítulo 16, 17, diz assim: trago no corpo as marcas de Jesus. Aí a gente vai ver aqui o que eram essas marcas, né? O que eram essas marcas? Aí os versículos bíblicos vão explicar. Se Gálatas está falando isso, já em 2 Coríntios encontramos em primeiro lugar que Paulo usa a expressão levando sempre no corpo morrer de Jesus. Isto quando falava na cruel perseguição que continuamente Cristo padecia, que nos indica que essas marcas se relacionam com as perseguições que ele, Paulo, sofreu semelhante a Jesus. Então, mais ou menos aí, eu carrego em Cristo as marcas do corpo, as marcas de Cristo, mais ou menos por aí. Paralelo das ideias, está aqui na sua Bíblia. Eu já dei um parecer da hermenêutica, aí não vou me aprofundar muito. Linguagem de figura, vou salientar aqui, está escrito: o propósito de linguagem figurada é preciso recordar que alguma semelhança ou igualdade entre duas coisas, pessoas, fatos, justiça, comparação e uso da figura. Eu coloquei aqui para observar: o sentido de tais expressão não deve ser levado ao extremo exagerado. O fato de Cristo ter morrido pelos pecados não quer dizer que todos pecadores são ou serão salvos. Morreu para todos. A obra de Cristo na expiatória da cruz do Calvário, ele morreu para todos, não para uns ou para alguns, mas para todos. Agora, só que a salvação não é para todos, né? É para quem quer. A salvação é uma dádiva de Deus, um presente de Deus ao homem. Agora cabe a esse indivíduo, a essa pessoa, o homem, o ser humano, aceitar essa salvação, tá certo? Então, mais ou menos por aí, não vou me estender muito. Nós vamos ter aqui a parte da retórica, está falando aí a metáfora. Eu vou para essa aqui, a prosopopeia. Prosopopeia. Vou falar melhor, prosopopeia. Ou é personificação de coisas ou de seres irracionais. Aí está aqui os versículos, os textos bíblicos. Eu coloquei aqui o Salmo de número 35 e verso 10. Salmo não tem capítulos, né? Salmos 35, 10 está escrito: todos os meus ossos dirão, Senhor, porém é como tu te livras, porque daquele é mais forte do que eles. Sim, o pobre é o necessitado daquele que o rouba. Então, Salmo número 35, 10 está escrito assim. Jó 12, 7. Olha o que está escrito aqui em Jó 12, 7. Vamos fazer essa comparação aqui. Mas a pergunta agora: as alimarias, e cada uma delas tu ensinarás as aves dos céus, e eles tu farão saber. Então veja aqui algumas passagens bíblicas. Gênesis capítulo 4, versículo 4, né? Vamos ver aqui que está escrito da seguinte forma: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel, para ser sua oferta. Então isso é a prosopopeia, né? É a figura de linguagem que dá vida aos seres animados, inanimados. Exemplo: onde está, ó morte, teu agrilhão? Mais ou menos aí nós temos a parábola. A parábola não é uma mentira, mas é uma ilustração de uma verdade, né? E o hebraísmo aí que vai dar uma explicação tremenda acerca disso. Eu fico aqui com uma matéria hermenêutica para você, bons estudos, né? Dei só alguns exemplos aqui, e não sei se eu citei o exemplo aqui no capítulo 19, na aula, mais de hermenêutica, de quando Jesus vai, o homem vê Jesus e ele vai dizer: mestre, eu quero te seguir. Jesus vai dizer que as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem tem não reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus disse isso? E um deles disseram assim: então, mestre, deixa que eu vou enterrar ali meu pai. E Jesus disse assim: que os mortos enterrem os seus mortos. Então, o que é enterrar que os mortos enterrem os seus mortos, né? Se eu não fizer uma análise para a cultura judaica, pesquisar e ver o que é isso, eu não vou conseguir dar um significado, uma interpretação desse texto. Então, o que é enterrar seus mortos? Enterrar seu morto, o pai, quando tinha 70 anos de idade, ele passava a sua herdade, a sua herança, a sua posse
é ao filho primogênito. O filho primogênito ia ao cartório de Jerusalém, de Israel, e ali ele passava para ele. Isso significava, no costume, na linguagem desse ditado que eles falavam, que os mortos descem os mortos, era isso aí. Então, Eterno continue te abençoando e te prosperando em nome de Jesus. Shalom.